Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez juntos para mais um Evangelho no Lar com Francisco Mazan. E nesse dia de hoje, nós possamos particularmente encontrarmos uma condição de nos aquietarmos o melhor que nós pudermos, entrando aqui nas nossas vibrações de apacentamento, de serenidade, de boa vontade. E a partir disso, que nós sejamos capazes de conectar nossa mente com o Pai Celestial, pedindo a Ele que derrame sobre nós luzes, bênçãos, forças, coragem, esperança, equilíbrio, para que nós tenhamos condições de lidar com esses momentos de incerteza, com esses momentos de dificuldade, com as inseguranças dessa época, com as coisas que muitas vezes mexem conosco e nos tiram do sério, que nos fragilizam, que nos desapontam, que nos magoam. E às vezes a gente se destempera e entra em sofrimento moral, emocional, e muitas vezes, sem perceber, a gente acaba também ferindo aos outros. Então eu rogo ao Pai Celeste que permita ao Cristo e à Mãe Santíssima que eles possam derramar o seu amor oniabarcante por sobre toda a terra, que possam interceder junto aos seres angélicos e arquiangélicos, às ordens seráficas, aos mestres ascensionados, a todos os instrutores, guardiães e protetores do planeta Terra, todos os trabalhadores da luz da seara do Mestre. Que nesse instante eles encontrem em nós uma fresta através da qual um facho de luz atravesse e se esparja pelos nossos lares, pela nossa mente, nossos corações, nosso espírito, e rogando a todos os seres amigos que possam nos dar a sustentação aqui e agora, enquanto realizamos esse encontro do Evangelho. Nós rezamos juntos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Todos sejam bem-vindos, que possam encontrar um lugar tranquilo e de paz para a nossa leitura da noite. E hoje eu estou trazendo um trechinho da primeira epístola, da epístola de Paulo a Timóteo, aqui no Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. E o trechinho de Timóteo, capítulo 4, versículo 15, é o seguinte: desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. E o título da mensagem é bem interessante: aproveitamento. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui
a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias, violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Será que essa lição traz para nós algum elemento com o qual a gente se identifica? Quem de nós, em algum momento, nunca se percebeu, ao entrar na doutrina espírita, ao entrar numa religião, querendo transformar os outros, querendo modificar as pessoas, acreditando que sabe a verdade, acreditando que descobriu o grande chamado, e muitas vezes a gente vai se tornando aquela pessoa que critica tudo, que se aborrece com tudo, que acha tudo errado, que sem perceber começa a ficar inflada e começa a se colocar também sem perceber, por força natural do orgulho e da vaidade que todos nós ainda carregamos, se colocar como o educador dos outros. Quantas vezes nós nos colocamos naquela posição de educador dos outros, de corregedor dos outros, de que nós vamos alinhar as pessoas e mostrar as coisas e apontar as falhas, e a gente vai lapidando muitas vezes o nosso discurso, a gente vai aprimorando o nosso conhecimento, a gente vai muitas vezes devorando livros e livros e vai se convencendo, se autoconvencendo de que a gente muitas vezes é bem melhor do que na verdade é o que a gente já alcançou, e a gente não se dá conta de que muitas vezes a gente está ali num caminho de desmedida e a gente se põe numa posição superior às outras pessoas. Por outro lado, toda a polidez do conhecimento, toda a polidez desse saber, toda a capacidade retórica que uma pessoa possa ter, nada disso tem importância nenhuma se nós não somos capazes de aproveitar os ensinamentos que nós recebemos para nos espiritualizarmos.
se existe uma coisa que tem sido um elemento extremamente perigoso, na minha maneira de enxergar, nas religiões em geral e também na doutrina espírita, é essa tendência de se criar a persona do bom espírita, a persona do caridoso, a persona da pessoa boa, e a gente vai se estruturando de uma forma em que a gente cria auto-enganos a respeito de nós mesmos. E a gente cria falácias, a gente cria justificativas, a gente racionaliza. E vocês querem ver um exemplo bem simples de que às vezes a gente pode estar mais inflado do que a gente acredita que está? É quando alguém diz isso aqui pra gente. Traz uma crítica, um apontamento. E a gente imediatamente devolve, não, isso é você. Você está projetando. Agora, então, com esses fenômenos de mesclagem da psicologia com a doutrina espírita, as pessoas dizem que tudo é projeção, né? Então, a sombra, né, esse pedaço da gente que a gente não enxerga, mas aí envolvendo todos os aspectos psicológicos e morais que a gente não dá conta em nós e a gente acaba enxergando nos outros, ela fica ali. E a nossa persona de bom, e a gente às vezes tem inclusive culpa, se sente mal quando alguém desmascara algum mal feito nosso, ou fala alguma coisa que revela uma faceta da gente que a gente não consegue admitir, e aí a gente entra num lugar de profunda mágoa, de ofensa, de melindre, e a gente rebate, e a gente critica, e a gente vai buscar argumentos, e muitas vezes a gente vai ver isso na nossa própria cabeça, né? Quando a gente se pega discutindo mentalmente com outras pessoas que nos disseram alguma coisa, às vezes até uma coisa que é verdadeira, se a gente for examinar realmente, e a gente vai tanto ali naquela dinâmica de uma vaidade ferida, de um ego que está inflado, que isso vai provando para a gente que a gente não tem ainda aquele aproveitamento tão importante e necessário que a espiritualidade e todos os ensinamentos que vêm com ela deveria trazer para nós, e como isso se manifestaria na nossa vida. Ou seja, a gente entende, estuda, aprende que a gente é um espírito imortal, a gente aprende que existe reencarnação, portanto a gente vai viver num corpo material várias vezes para atravessar por experiências em prol de nossa evolução e do nosso realinhamento com a lei. A gente aprende que a lei de causa e efeito só traz de volta aquilo que a gente semeou. A gente aprende que existe uma lei de amor, de justiça, que sustenta todo o processo evolutivo juntamente com as outras leis naturais que regem o universo, a existência, e no entanto, a gente não se comporta de acordo com isso, e a gente fica com medo de tudo, é apegado a pequenas coisas, é apegado a pontos de vista. Quando vai discutir com uma pessoa, a gente não deixa nem a pessoa falar, a gente quer falar, a gente não escuta. Se a pessoa diz uma palavra, a gente já acha que a pessoa está fazendo uma acusação. E ela não escuta a gente. E muitas pessoas vão vivendo nesse lugar de uma pseudo-espiritualidade, de uma pseudo-superioridade, quando o que nos falta, queridos amigos, é mais exercício de amor, mais aprendizado de humildade, mais aprendizado de desprendimento, de desapego, para não dizer de renúncia de tantos elementos egóicos que fazem com que a gente, em vez de abraçar a polpa da espiritualidade e fazer com que isso
internalize em nós para que a nossa vida fique mais leve e a gente possa se converter de fato num melhor instrumento do bem. A gente às vezes ou quer parecer muito que é uma coisa e é outra, ou a gente entra num lugar que é mais professoral, é um lugar que é mais de educador, né, de transformador. E o fato é que nenhum de nós aqui é missionário, né? Nenhum de nós aqui é espírito avançado, não. Se nós fôssemos, a gente não estava aqui agora, passando por tantas situações, passando por todos esses ciclos de provas, de altos e baixos de nossas vidas, vivendo num momento tão crucial como esse, que ao mesmo tempo que é tão difícil, é um privilégio para todos nós, para que nós tenhamos condição de dar, se nós quisermos aproveitar essa oportunidade, um salto quântico na direção de uma redenção interior, de uma transformação íntima, de uma melhoria de vida e, se possível, de uma construção de felicidade, não só para nós, mas para aquelas pessoas que estão em torno de nós. Então, é nessas coisas que a gente tem que perseverar. E essa é a orientação de Paulo de Tarso. Desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o seu progresso. Então, por que ele diz que tem que ficar manifesto o nosso progresso? Não é para que as pessoas vejam que a gente cresceu, não. É para que o nosso progresso se manifeste na forma de ações, na forma de novas posturas, na forma de atitude interior renovada, na forma de mais esperança, na forma de mais capacidade de perdão, na forma de mais aproveitamento dos talentos que a gente tem e que podem fazer com que a gente, de fato, aí sim, manifeste esses elementos benfazejos, benéficos para o nosso semelhante e, naturalmente, até pela própria lei de causa e efeito, semear coisas melhores, tanto nas nossas ações, quanto nas nossas palavras e, principalmente, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. A gente costuma dizer, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, ninguém chega. Não chega mesmo não, encarnado não vê. Mas você sabe, né? A multidão de testemunhas sobre a qual Paulo de Tarso falava também sabe. E a mente divina na qual nós estamos imersos também testemunha isso tudo. Então, nossos pensamentos, nossos sentimentos também manifestam energia, manifestam egrégora, manifestam forma. E essa forma, essa egrégora, essa energia, elas vão ter o teor de qual seja a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que vão se refletir naturalmente na nossa conduta, no nosso estado interior e em algo que é fundamental para todos nós, que é alcançar aquela paz íntima que não depende do que está acontecendo fora de nós. Aquela possibilidade de encarar essa vida não com indiferença, mas com convicção de que nós vivemos todo um contexto de ilusão da matéria que existe para que a gente possa vivenciar a experiência evolutiva, porém, tudo isso é passageiro, tudo isso é finito, tudo isso é impermanente. E diante dessa impermanência, por que vamos nos apegar com coisas que só podem nos puxar para baixo? Por que vamos nos apegar com sentimentos que semana que vem podem não fazer diferença nenhuma? Por que vamos entrar em brigas, em querelas, em disputas que talvez a gente nem saiba
porque às vezes é só para ter razão, é só para ter a última palavra, é só porque o outro tocou num ponto e a gente quer argumentar, e a gente já entendeu aqui pela lição de hoje que a questão é o quanto eu e vocês estamos aproveitando cada pequena oportunidade de crescimento que a vida nos traz. Porque quando a gente sair daqui, essa é a bagagem que nós vamos levar conosco, e essa terá sido a semeadura que vai definir os próximos passos em nossa caminhada evolutiva. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Antes de me despedir, eu quero dar alguns avisos aqui e pedir a vocês, né? Primeiro, assim, se vocês conhecem pessoas que podem se beneficiar desse tipo de encontro, marque o nome dessas pessoas aqui nos comentários e divulgue os nossos posts, os nossos cards, para que as pessoas possam ter acesso ao dia e horário que acontece o Evangelho no Lar, que é sempre às segundas-feiras, às 20h10, aqui no nosso canal. Quero dar uma notícia a vocês também em primeira mão. A partir de março, se Deus quiser, eu começo um programa quinzenal pela TV7, chamado Diálogos com a Alma. Só que para que eu possa transmitir ao vivo, que não pode transmitir ao vivo pelo Instagram, mas para que eu possa transmitir ao vivo, eu preciso ter mais de 1000 pessoas na minha página do YouTube. Então, se você digitar lá Francisco Mazan, você vai encontrar minha página. Se você me ajudar se inscrevendo, eu tenho condição de transmitir ao vivo esse programa. E aí eu tenho condição de incluir, além dos canais que a TV7 abrange, mais esse canal, e aí vai ficar lá gravado para que outras pessoas também possam fazer parte desse encontro, que vai ser um encontro onde eu vou falar sobre elementos que mesclam, onde a psicologia se encontra com a espiritualidade. Então, eu quero dizer a vocês que nesse dia aqui de hoje, com tantas coisas acontecendo, que nós possamos lembrar do Mestre, e lembrar do Mestre pensando assim: Jesus nasceu e eu nasci. Jesus cresceu e eu cresci. Jesus venceu e nós venceremos. Jesus alcançou e nós alcançaremos. E com Jesus, nós nos livraremos de todos os males inimigos, encarnados e desencarnados. Deus é mais do que tudo. Nada é mais do que Deus. Se Deus é por nós, nada será contra nós. Viva Jesus! Até a próxima. Uma semana de paz para todos vocês, para mim também. Oremos uns pelos outros, oremos pela humanidade, que ainda está em convulsão, com tantas coisas acontecendo. E se Deus quiser, nos encontraremos na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá.